bola parada tem um fator muito importante no jogo, porque às vezes o jogo tá bloqueado, que por mais que a gente tenha chances, não foram chances claríssimas de gol, e às vezes a bola parada desbloqueia essa chance. Então, super importante, treinamos essa semana e acabou dando certo, né, com algumas chances. Você ficou com um trecho da aula, né? A aula semanal que o Felipe Luiz dá pra gente na sua entrevista coletiva ao falar sobre a importância da bola parada para, entre aspas, de acordo com palavras do próprio, desbloquear partidas. E foi exatamente isso que aconteceu nesse domingo no Maracanã, aonde o Flamengo saiu do primeiro tempo com uma vitória elástica que talvez engane. Engane não no sentido de que o time não teve méritos para construir, é óbvio que teve, mas em termos de volume e criação de chances, não foi bem assim. O jogo estava bem difícil, mas a bola parada desbloqueou. Eu vou te explicar isso em detalhes agora, falando sobre tática sem tatiquez. Fim de ano, geralmente a gente tá com um pouquinho mais de tempo e com um pouquinho mais de dinheiro no bolso e a gente pode correr atrás de uma qualificação, de um hobby que seja. Aprenda tudo sobre futebol por só R$ 97. R$ 97 é o curso Explorando o Jogo, pagamento único, ou então tu pode até parcelar esse valor para poder contar com o curso que vai iniciar a tua trajetória dentro da análise de desempenho. A partir do estudo da tática, você pode abrir portas, por exemplo, para outros conhecimentos e para trabalhos dentro do futebol. Aproveita a promoção do Laboratório do Futebol e se inscreva nesse curso com um desconto exclusivo, descontaço aqui do canal do Falso 9. Então clica no link na descrição do vídeo e no comentário fixado e aproveite! Bom, no início do vídeo eu te dei o spoiler que o Flamengo desbloqueou esse jogo com bola parada. Agora eu vou te explicar como é que o Inter bloqueou esse jogo, né? Então o Flamengo foi para campo com um 4-4-2, com uma dupla de ataque ali, Plata e Bruno Henrique. Gerson jogando pelo lado direito e não mais por dentro, como eu imaginei que aconteceria. O Michael voltando para a ponta, onde ele rende muito melhor do que por dentro como jogou nos últimos jogos ali, teve alguma oscilação de desempenho. Pois bem, o Inter foi para campo com 4-2-3-1. E o que a gente podia ver é que o Inter fazia uma compactação lateral, especialmente, né? Era um time extremamente compacto defensivamente, mas que ele colocava esses jogadores lateralmente muito próximos e fazia um bloco muito rígido por dentro, o que gerava uma dificuldade grande do Flamengo construir chances de gol. Afinal de contas, a baliza ou a goleira ou a trave, dependendo da região do Brasil onde você fala, ela fica no centro do gramado. Então, você bloquear o centro do gramado pode ser uma estratégia muito interessante, especialmente para times que não querem recuar com tanta gente para fazer uma marcação com uma linha de 5, uma linha de 6 lá atrás. Então o Internacional apostou nesse bloqueio do corredor central, enquanto o Flamengo apostou em ter atacantes que preenchessem os espaços entre esses jogadores, além de ter do lado esquerdo um ponta que pudesse tentar abrir esse campo, tentar forçar o Bruno Gomes, lateral direito deles, a sair um pouco de perto ali, por exemplo, do Bruno Henrique ou do Gonçalo Plata. Então o Flamengo tinha pouca gente, não tinha meia ali para construir nesse intervalo, até aparece o Gerson aqui, e o Gerson teve uma importância incrível para que esse jogo territorial avançasse, tanto ele quanto o Wesley. E eu vou explicar agora. Pois bem, então o Inter fazia exatamente essa situação e a zona que tinha maior distância entre os jogadores do Internacional era justamente nesse lado esquerdo da defesa deles. Por quê? Porque o Wesley é um jogador extremamente ofensivo, o Wesley do Internacional é um ponta de drible de 1 contra 1, de ataque ao espaço, o cara que vai terminar as jogadas mais distantes, é o cara do drible desse time. E ele muitas vezes estava ainda recompondo. Para gerar mais dúvida nele, na base da jogada, o Felipe Luiz colocava mais o De La Cruz até. E aí tentava gerar ali com De La Cruz, Gerson e Wesley um 3 contra 2, mas na verdade o Inter não fazia questão de, por exemplo, marcar o Wesley.
enquanto ele estivesse no corredor. E aí o Gerson tinha um papel importante. Papel de quê? De arrastar, de segurar a bola, de ninguém tomar a bola dele e arrastar. Só que ainda assim, do outro lado, por exemplo, você sentia a falta, apesar de ter o Michael, que é um jogador de bola no pé e trabalho entre as linhas, né, drible 1 contra 1, ele não é um jogador de ataque ao espaço. Então do lado esquerdo você não tinha ataque ao espaço que o Bruno Henrique normalmente te proporciona. O Bruno Henrique estava mais por dentro, porque ia ser importante por dentro. Então o jogo que o Flamengo tinha para fazer contra o Internacional era um jogo de domínio no corredor lateral, de avançar pelo corredor lateral e depois, ao tentar centralizar, era uma dificuldade muito grande. Você não tinha nem o meia para trabalhar dentro desse bloco e você não tinha também o espaço, o adversário limitava muito esse espaço. Então o que te restava eram os cruzamentos, o domínio territorial e um jogo mais no abafa. E não foi à toa que o Flamengo não construiu chance nenhuma antes de fazer o gol do Léo Ortiz, de bola parada, de escanteio, que desbloqueou o jogo, como muito bem define, né, o técnico, ótimo técnico, Felipe Luiz. A partir dali, o Flamengo teria um pouco mais de facilidade, mas ainda assim, espaços muito bloqueados. E o segundo gol sai como? A partir de uma jogada ensaiada, que o Gerson inicialmente demora para finalizar, mas que depois gera o segundo gol do Flamengo. Ou seja, 2-0, construído nas duas chances de bola parada. E aí, depois, aí sim, o jogo já desbloqueado, o Inter já meio que desesperado, começa a atacar o Flamengo. E aí no contra-ataque, né, muito bem temporizado pelo Gerson, que passa o pé em cima da bola para dar tempo da ultrapassagem do Wesley acontecer. Ele acontece ali a ultrapassagem do Wesley e ele levantando a cabeça, olhando para trás e tocando pro Michael, definir a partida. Michael que foi decisivo, fazendo 2 gols importantes nesse confronto, embora tenha participado menos do jogo, por exemplo, do que o outro lado, o lado que tinha Gerson e o Wesley, que ficou responsável por territorialmente avançar. Os cruzamentos eram tanto a única alternativa, como o próprio escanteio que gerou o gol do Léo Ortiz veio a partir de um cruzamento bloqueado. Então o Flamengo cruzava bolas até ter o jogo desbloqueado. Caso esse gol de bola parada não acontecesse, o mesmíssimo jogo que o Flamengo executou talvez terminasse num 0-0 e muita gente falasse que o Flamengo não criou nada e etc. E agora, como fez o gol e desbloqueou o jogo, fala-se que é a melhor atuação, pelo menos os melhores 45 minutos do Felipe Luiz como técnico do Flamengo. Estão errados? Não estão. Afinal de contas, o gol é o que determina o jogo, né? O gol é de fato o que condiciona jogos de futebol. Então, óbvio que não estão errados, mas também é muito importante a gente observar como que um placar é construído. E o Internacional, com muitos méritos, dificultava muito o Flamengo realizar seu jogo, assim como o Fortaleza dificultou também, mas ali o Flamengo teve muita perda de gol. Contra o Inter, não teve, pelo menos antes do placar ser construído, tá bom? Então é isso, essa aqui é uma análise do jogo, é importante a gente analisar contextos, tirar fios ali para trazer você para uma compreensão de como o placar foi construído, como a vitória foi construída. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like que eu esqueci de pedir, né? E você esqueceu de dar também. E não se esqueça de aproveitar a promoção do curso Explorando o Jogo, R$ 97,00, tá de graça. É um curso que tem muito conteúdo que vai te iniciar no aprendizado da tática no futebol, que pode ser um pré-requisito básico para você fazer qualquer outra coisa no futebol, ou mesmo se você não quiser fazer nada no futebol e quiser só ser um entendedor que vai dominar a conversa com seus amigos, que vai ajudar a fazê-los entender aquele seu ponto de vista e etc, tá bom? Baratinho, aproveita e eu fui!